dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa aula de matemática, mas primeiro eu queria bater um papo com vocês, tá? Queria deixar claro para vocês que eu entendo como que deve estar sendo difícil essa fase para vocês, terem que estudar em casa. Às vezes na escola a gente já não quer estudar, né? É cansativo. Já tive a idade de vocês, eu também já fui para a escola, eu também já achei muito chato, eu também já quis matar a aula. E imagino que agora, nesse processo de fazer aula online, né, já estar fora da escola, que isso deve estar sendo realmente muito difícil para todo mundo. A cama fala mais alto, ainda mais um tempinho, quando está um tempinho frio. Às vezes a gente quer continuar mais tempo na cama. E aí eu falo, levanta da cama. Não é porque eu quero ser chata, é porque realmente vai ser a melhor forma de se estudar. Porque ali a cama vai vencer. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo, e eu também estou passando por essa fase que é difícil, todos nós estamos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente deixar isso acomodar, é pior. Porque toda vez que a gente deixa a cama vencer, deixa a preguiça vencer, cada vez mais ela vai vencer. Então, se a gente se esforçar um pouquinho, tentar mais um pouquinho, cada vez a gente vai conseguindo vencer aquela etapa. E quando a gente não deixa para depois, quando a gente não deixa para os 45 do segundo tempo, a gente se livra logo. Então, assim, se assiste logo a aula, faz logo o exercício, já vai ficar livre. Às vezes vocês vão conseguir dar um tempinho de uma aula para outra. Enfim, ou realmente ficar à tarde livre, não deixar exercício para fazer depois. Isso vocês vão ficar livres mais rápido. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu tenho uma coisa para fazer e eu não faço, tô com preguiça e vou deixando para depois, aí eu fico ali de preguiça. Vou ver uma série, por exemplo. Eu vejo aquela série, mas dentro de mim eu tenho aquela preocupação daquela responsabilidade que eu tenho que cumprir. Então, eu não curto aquele momento que eu tô ali à toa tanto. Agora, se eu faço logo o que eu tenho que fazer e me livro daquilo, aí eu já consigo relaxar o tempo que eu tiver livre sem nenhuma preocupação. Então, é isso que eu convido vocês a fazerem hoje, tá? Eu sei que é chato, mas faz parte eu falar isso pra vocês. Um dia alguém já falou isso pra mim e algumas coisas eu sei que a gente primeiro erra para depois a gente crescer e aprender. Mas vale a pena a gente ouvir algumas coisas que os mais velhos têm para falar, porque vai evitar os problemas que a gente possa ter, tá bom? Beijo, beijo não, vamos continuar estudando. Agora vamos falar de matemática. Hoje nós vamos usar o livro didático volume 3, já é o livro novo, tá? Então eu quero que vocês façam a leitura da página 2 e até a página 6. Precisa fazer a leitura? Precisa. É importante que vocês façam a leitura para poder compreender tudo. Não tem um monte de texto não, tá? Afinal de contas é matemática. Tem ali umas situações que são interessantes vocês lerem. Vamos lá. Princípio multiplicativo, tá? Ou princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem é o que a gente mais escuta, tá? Deixa eu só falar mais uma coisa. Hoje eu tô faladeira beça. Essa matéria é uma matéria que vocês também vão ver no ensino médio. E aí chega no ensino médio, eu já peguei muito aluno particular com dificuldade nessa matéria no ensino médio. Por quê? Porque não deu atenção no 8º, no 9º, quando viu isso assim de forma branda. Isso aqui é um conteúdo que vai chegar num conteúdo chamado análise combinatória. Que isso é uma matéria que cai muito no Enem, muito. Vocês não têm noção de quanto isso cai no Enem. Aí chega lá no Enem, o negócio é bem mais agravado do que vocês vão ver aqui. E aí vocês não vão conseguir alcançar aquele raciocínio se vocês não se dedicarem a isso aqui. Vejam como é simples, aqui é só o princípio, tá? Mas o negócio vai agravar. Então foca nisso aqui logo, para depois não ter complicação. Então vamos lá. Aqui diz assim, no livro de vocês tem esse probleminha. Que uma pessoa tem 4 camisetas, né? Uma amarela, uma verde, uma vermelha e uma azul. E 2 calções, um preto e um vermelho. Perdão, gente, um branco e um vermelho. A pessoa tá lendo e não tá vendo. E aí, quer saber quantas combinações, quantos looks tem? E aí tem a imagem assim. Então ele pegou o quê? Pegou a camiseta amarela e combinou com o calção branco e o calção preto. Depois pegou a camiseta verde, combinou com o calção branco e com o calção preto. E fez com todas as camisas. Aqui são quantidades pequenas, dá pra gente desenhar. E vamos dizer aqui, vamos ter o quê? 8 looks diferentes, né? Então aqui a gente tem, ó, um look, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Mas e se a gente estivesse falando que ele tem, sei lá, 40 camisetas e... Eu não vou escrever calções, não. Eu botei ali calções porque estava no livro, mas eu vou botar bermudas. E 8 bermudas, ok? Quantos looks ele tem como formar com essas roupas? Aí vocês vão ficar fazendo, camiseta 1, bermuda tal. Vocês vão ficar fazendo isso? Não. Como que a gente faz? Por que é princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo? Eu tenho que pegar quantas camisetas ele tem e eu vou multiplicar pela quantidade de bermudas que ele tem. Que olha só, aqui eram 4 camisetas e 2 calções, né? Então, multiplicou 2 vezes 4, encontrou 8 looks aqui. Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer. 40 camisetas vezes 8 calções. Então, ele vai ter aqui, ó, 320 looks diferentes para utilizar. Quase que um por dia do ano, né? A pessoa não repete roupa nunca, jamais. Ok? Então, é assim que se faz. Isso aqui, gente, é tipo Subway. Pensa no Subway. Não sei nem se Subway ainda existe. Enfim, se vocês... Eu achei, quando eu falei agora, eu achei tão de antigamente. Mas, enfim. Lá a gente tem não sei quantas opções de pão, não sei quantas opções de queijo, não sei quantas opções de carne e de salada. Aí, quantos tipos de sanduíches diferentes dá para ser formado? Então, o que a gente teria que fazer? Ver quantos pães diferentes tem, aí vai multiplicar pela quantidade de queijo, multiplicar pela quantidade de carne, multiplicar pela quantidade de saladas diferentes. Quando a gente multiplica assim, a gente consegue saber todas as variações possíveis e imagináveis de sanduíches que podem ser formados. Porque, por exemplo, eu gosto de, sei lá, queijo mussarela. Mas a outra pessoa gosta de cheddar, a outra gosta de catupiry, a outra gosta de provolone, outra de prato. Enfim, tem uma infinidade. Então, tem combinações diferentes. A gente pode escolher a mesma carne, o mesmo pão, a mesma salada. Mas aí escolhe o queijo diferente. Já é um sanduíche totalmente diferente. Ok? Então, no princípio fundamental da contagem, vocês precisam olhar todas as opções e multiplicar elas. Ok? É igual acontece, por exemplo, com... O que eu ia falar, gente? Gente, hoje eu tô demais. Foco, professora. A professora está distraída, com déficit de atenção aqui. Eu ia dar outro exemplo, gente. Por exemplo, num restaurante. Vamos num restaurante chique, que tem lá a entrada, aí depois tem prato principal, depois tem sobremesa. Então, ó, quantas opções de entrada tem? Quantas opções de prato principal tem? Quantas opções de sobremesa tem? Então, ó, a gente multiplica a quantidade de entradas vezes a quantidade de pratos principais, vezes a quantidade de sobremesa, e a gente consegue dizer quantos tipos de jantares diferentes a gente pode ter, tá? Vamos pro próximo. No número 8, na página 8, eu não vou ficar fazendo exercício aqui com vocês. Na página 8, tem assim, no número 2. Renata usou esses blocos com os algarismos 2, 4, 6, 7 e 8 para formar números com 5 algarismos distintos. Essa palavra distintos é diferentes, tá? Considerando esses 5 blocos, responda ao que se pede em cada item. No item A diz assim: qual é o maior número que Renata pode formar com esses blocos? E o menor? Então, aqui a gente vai responder a letra A. Ó, cadê, gente? Aqui. A gente vai responder a letra A. Como que eu sei qual é o maior número e qual é o menor número, tá? Quando eu quiser saber qual é o maior número, a gente tem que começar esse número aqui completo com o maior número, ok? Então, qual é o maior número? O maior aqui é o 8, então o 8 vai vir aqui. E depois vai vir o 2? Não, vai vir o outro. Qual é o próximo maior? 7. Depois o 6, depois o 4 e depois o 2. Eu escrevo os números em ordem decrescente, ok? Agora, quando eu quero saber o menor número, eu vou fazer ao contrário. 2, 4, 6, 7, 8. Esse é o menor número que se pode formar com esses algarismos, tá? Então, quando eu quero maior número, eu escrevo em ordem decrescente. Quando eu quero menor número, eu escrevo em ordem crescente. Simples assim, nenhum bicho de 7 cabeças.
Na letra B, diz o seguinte: quantos números de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? A gente quer números com algarismos distintos, ou seja, não pode, por exemplo, ser 2, 2, 8, 6, 4. Não pode ignorar, por exemplo, o 7 e não colocar, e colocar o 2 duas vezes. Não pode isso, nenhum número pode se repetir, tá? Tem que ser números distintos. Então, a gente tem que colocar uma vez só cada um desses números aqui. Então, por exemplo, no primeiro aqui, o que a gente teria de opção? A gente tem a opção, ó, quando eu colocar, por exemplo, se eu botar o 8 aqui, tá? Eu estou dando um exemplo. Se eu colocar o 8 aqui, eu não vou ter mais o 8 para usar. Ou seja, eu poderia ter colocado aqui o 2, eu poderia ter colocado o 6, o 4, o 7, mas escolhi botar o 8. Quantas opções eu tinha para colocar aqui no primeiro? Eu tinha 5 opções. Concordam? Eu tinha o número 2, eu tinha o número 8, eu tinha o número 6, o número 4 e o número 7. Eu tinha 5 opções. Eu coloquei o 8, ok? Aí no próximo número, né, no próximo algarismo, quantas opções agora me restam? Eu tenho 1, 2, 3, 4, porque uma eu já usei. Então eu vou ter 4 opções aqui. Digamos que eu escolha o número 2. Aí o 2 agora, ele já não vai ser mais uma opção para mim, ok? Então vamos lá. Agora eu tenho, para aqui para o terceiro, eu tenho quantas opções? Ó, 1, 2, 3. Então eu ainda tenho 3 opções aqui. Digamos que eu coloque o número 7. O número 7 já não vai ser mais uma opção para mim, ok? Para o próximo aqui, quantas opções eu tenho? Eu tenho, ó, 1, 2, ok? Então eu tenho 2 opções ainda de números diferentes para colocar aqui. Se eu colocar o 4 não é mais uma opção para mim. Então só me resta o 6 para eu colocar aqui e ter usado todos os números. Então aqui só me restava um algarismo. Então percebe? Quando eu estou querendo trabalhar com números, quando eu falo assim, que os números não podem se repetir, como se eu tivesse peças mesmo, peguei essa, botei aqui, peguei essa, coloquei aqui, peguei essa, coloquei aqui, percebe o quê? Que os números, eles vão, ó, diminuindo as opções aqui. E eu tenho que multiplicar isso daqui. Então, ó, quantos números diferentes, aqui é a letra B, quantos números diferentes eu posso formar com esses aqui? Eu tenho que fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60 vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, eu tenho 120 opções diferentes de números, tá? Porque aqui, gente, eu comecei com 8, mas eu poderia ter começado com 7, eu poderia ter começado com 6, eu poderia ter começado com 4 e eu poderia ter começado também com 2. Então, imagina, aqui estava 8, 2, 7, 4, 6. Eu poderia ter colocado 7, 2, 8, 4, 6. Eu poderia ter colocado 6, 2, 7, 4, 8. A gente pode ir mexendo nesses números aqui de formas infinitas. Eu não vou ficar fazendo aqui 120 vezes, né? Para poder vocês olharem. Aí, ó, na letra C, diz assim: e quantos números ímpares de 5 algarismos podem ser formados com esses blocos? E na letra D, tá, na letra D é quantos números pares. Vamos primeiro na letra C. Quantos números ímpares? Gente, para o número ser ímpar, o último número tem que ser ímpar. Então, aqui, ó, o último, eu não vou começar aqui do princípio, eu vou começar do último. Quantos números ímpares eu tenho aqui, ó? 2 é par, 8 é par, 6 é par, 4 é par. Só o 7 que é ímpar. Então, eu só tenho uma opção aqui, que é o 7. Só tenho uma opção, que seria colocar o 7 aqui, tá? Agora, se eu botar o 7 ali, então, é a única opção que eu tenho. Então, já usei o 7. Agora, quantas opções de números eu tenho para colocar aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 opções para colocar aqui. Deixa eu botar embaixo. Ó, eu tenho 4 opções para colocar aqui. Qualquer um. Poderia ser o 2, poderia ser o 8, poderia ser o 6 ou poderia ser o 4. São 4 opções, tá? Agora, para aqui, vão sobrar quanto? Só 3 opções. Porque se eu usar, por exemplo, o 2 aqui, aqui só vai sobrar o quê? O 8, o 6 e o 4. Para o próximo número, quantas opções eu tenho? Apenas 2. Por quê? Por exemplo, se eu uso o 8 aqui, aí só vai sobrar o 6 e o 4 para eu botar aqui. E aqui, se eu tiver usado, por exemplo, o 6 aqui, só vai sobrar o 4 para eu botar aqui. Só tenho uma opção.
Então, ó, para números ímpares, aí eu vou e multiplico. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Eu tenho 24 opções de números ímpares para formar com esses algarismos, tá? Agora, para os números pares. Deixa eu apagar aqui. Na letra D é só número par. Tem tanta coisa escrita, deixa eu ler aqui na letra D. Em quantos números pares 5 horas para ser formado com esses blocos? Dica. Conte separadamente. Aqui tá dando a dica de contar separadamente. Eu vou fazer separado, mas eu vou fazer junto também com vocês. Olhem só. Agora a letra D. Agora que é número par. Olha só o número par. Quantos números pares eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, por último, eu vou ter 4 números aqui. Eu poderia colocar o 2, ou o 8, ou o 6, ou o 4, ok? Aí, ó, bastou o último ser par. Agora, para aqui, quantos algarismos eu vou ter? Digamos que eu tenha usado 2. Eu tive 3 aqui, mas lembra do 7 que não foi usado? Então, eu tenho 3 mais esse 7. Então, aqui eu poderia usar o 8, o 6, o 4 ou o 7. Então, eu também tenho 4 opções para colocar aqui, ok? E para usar aqui, quantas opções eu tenho? Aí, ó, se eu usar o 8 aqui, por exemplo, só vai me sobrar o 6, o 4 e o 7. Só vai me sobrar 3 opções, ok? Aqui, eu vou ter, ó, se eu usar o 6 aqui, vai me sobrar só o 4 e o 7 para eu botar aqui, ou seja, 2 opções, ok? E por último, se eu tiver usado, por exemplo, o 7 aqui, vai sobrar qual? Só vai sobrar o 4, só vai sobrar uma opção. Então, eu multiplico aqui, ó, todos esses números. 1 vezes 2. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 4 vai dar 96 números diferentes, ok? Quando eles falam para vocês fazerem separados, eles querem ver quantas opções com cada um. Então, por exemplo, deixa eu passar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, se o último número for o número 2, então eu tenho uma opção aqui para o último, só o número 2. Aí, quantas opções eu vou ter para aqui? Eu vou ter o número 6, o número 4, o número 8 e o número 7. Eu tenho 4 opções aqui. Aí, vai sobrar 3 para cá, 2 para cá, 1 para cá. Se eu multiplico tudo isso, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 1, 24. Aí, ó, se eu fizer a mesma coisa, se aqui for o 6... vai dar no mesmo, gente. 1, 4, 3, 2 e 1. Se eu usar o número 6 aqui, ainda sobra o número 2, o número 4, o número 7 e o número 8 para eu colocar aqui. 4 opções. Aí aqui só vai me sobrar mais 3 opções. Aqui 2, então vai dar 24 também. Se eu usar como último número o número 8, vai me ter... eu tenho 4 opções aqui, né? Perdão. Uma opção se eu usar o número 8. Aqui é uma. Se eu usar o número 8 aqui, então eu estou usando uma opção, só o número 8. Aí vão me sobrar 4 para cá, 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. E aí vão dar 24 aqui também. Ou se eu tiver usado como o último número, o número 4, eu vou ter tido uma opção aqui para o primeiro, que é só o número 4, né? Para o último número. E aí eu vou ter 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 1 aqui. Que também vai dar 24. E se vocês somarem isso aqui, ó, 24 mais 24 mais 24, vai dar 96 também, tá? Por isso que eu faço logo tudo junto de uma vez só. Antes de falar das atividades de hoje, eu quero falar com vocês dos exemplos que tem aí, para vocês perceberem a diferença. Eu falei esse da camisa, né? Tem aí uma opção também na página 4, falando do livro, que tem o livro de João Maria, livro da Rapunzel e do Aladim. Aí tem pirulito e bala para escolher, e tem bola, peteca e peão. Aí tem o esquema também. Se escolher o livro de João e Maria, aí pode escolher o pirulito ou a bala. E aí quantas combinações tem? Então percebe, tem 3 opções de livro, 2 opções de doce e 3 de brinquedo. Então se vocês multiplicarem 3 vezes 2, 6, vezes 3,
6 vezes 3, 18. Então, a gente tem 18 opções de kits diferentes. Se vocês olharem aí pelas ramificações, vão ter 18 tipos de kits diferentes. Foi multiplicar todas as opções. Foi aquilo que eu falei do jantar, falei do sub, que é feito assim. Agora, reparem na página 5, que tem falando sobre, tem uma sala com 4 lâmpadas. Então, aqui, percebe o seguinte, tá falando sobre lâmpada tá acesa ou desligada, né? Aqui, nesse caso, lâmpada acesa ou desligada, não significa que se a primeira está acesa, a segunda tem que estar desligada ou vice-versa. Então, tem 4 lâmpadas. A primeira, ela pode estar acesa ou desligada, né? Ligada ou desligada. Eu tenho 2 opções para a primeira lâmpada. A segunda lâmpada, eu também tenho 2 opções. Ela pode estar acesa ou desligada. Na terceira lâmpada também pode estar acesa ou desligada. E na quarta lâmpada também pode estar acesa ou desligada. Então, quantas combinações diferentes podem acontecer aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que é 2 elevado a 4, que dá aqui 16, ok? Então, tem 16 combinações diferentes de como essas lâmpadas podem estar, tá? Aí tem todo um esqueminha mostrando aí todas ligadas, aí as 3 primeiras ligadas e a última desligada, tá usando L para ligada e D para desligada, tá? Todas as combinações diferentes. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Na questão que eu estava falando ali dos blocos, quando usava um número, ele não poderia se repetir nos outros. Mas aqui no caso de lâmpada ligada ou desligada, não significa que a primeira está desligada, então a primeira está ligada, então eu não consigo ligar a segunda. Eu consigo, tá? Quando você está na sala e que você vai para o quarto, você consegue ligar a luz de lá, né? A não ser que sua mãe grite, largou a luz da sala ligada, né? Porque eu grito pro meu filho assim, eu não sou sócia da Enel. Enfim. Depois, no exemplo 2, tem uma maleta aí que tem assim, ela tem 3 algarismos, 3 números ali para formar a senha, tá? Lembrando que os algarismos podem ser de 0 a 9, ou seja, nós temos 10 opções diferentes de números ali. Então, nessa opção aí, ele não diz que os números não podem se repetir. Pode ser 000, pode ser 001, 002, 003, 004 e assim sucessivamente. Então, ele tem 10 números que podem ser colocados aqui, ou 0, ou 1, ou 2, ou até o 9. Aqui também tem 10 números e aqui também vão ter 10 números. Ou seja, ele vai ter a opção de 1000 senhas diferentes para ser formada, ok? Agora, e se no exercício tivesse dizendo que os números não podem se repetir, que os números precisam ser distintos, ok? O que isso significa? Digamos que aqui no primeiro número tenha sido um 0, tá? Tem 10 opções, tá? Digamos que tenha usado 0 aqui. O 0 já não pode mais se repetir no próximo. Então, no próximo, eu já não vou ter mais 10 opções de números, eu só vou ter 9. Aí, o número que colocar aqui também não vai se repetir para o próximo, então eu só vou ter 8. Ok? Então, agora vai ser 10 vezes 9 vezes 8. E aí, isso reduz aqui para 720 senhas diferentes. Então, o que teria 1000, se pudesse repetir, né? Ia aceitar 000, ia aceitar 111, 222, 333, 444, ou que seja 110, ia aceitar. Aí, por isso, dá 1000 opções. Aqui, como eu não aceito que sejam números repetidos, ou seja, só pode ser 0, 1, 2, ou 5, 9, 7. Os números não podem ser iguais. Por isso que só me restam 720 senhas diferentes para serem formadas. Ok? Agora sim, nós vamos falar em exercício. Os exercícios são páginas 7 e 8 do livro didático. Então, se vocês seguirem aí, tem a página 7 e 8, tá? A página 8, eu acabei de fazer, no caso, que foi essa dos dadinhos ali. Então, aí é a página 7, que, ó, molezinha para fazer. E no livro didático também, é o livro didático volume 3, não tá aqui comigo, não. Livro didático volume 3, que é o fininho do livro novo, página 7 e 8, tá bom? Vamos corrigir no Zoom. Não deixem de participar, tá bom? Beijo, até já! Que doideira. Ficou rouca. Desculpa, tá? A princípio,